Voltamos a conversar sobre o estudo do câncer de mama em Alagoas com a líder do grupo de pesquisa Oncomama do CNPq, Marta Vasconcelos. Professora, a senhora falava no bloco anterior sobre essa questão da defasagem do atendimento, da precariedade do atendimento que afeta Alagoas. Isso tem também relação com a questão dos recursos humanos nos nossos hospitais, nos centros de apoio? Com certeza. O que a gente vê atualmente, por exemplo, o Hospital Universitário. O Hospital Universitário hoje é um hospital de ponta, com a entrada do CACOM, que é um serviço de alta complexidade, Centro de Atendimento à Oncologia de alta complexidade. Em contrapartida, existe uma defasagem de recursos humanos. Então, o número de oncologistas que opera mama, nós temos 3 oncologistas que operam mama. Então, a fila está enorme, esperando para ser atendida. Como também a gente tem, além de oncologistas, a gente tem a dificuldade também dos anestesistas, que são muito poucos. O que é que acontece? Está havendo muita aposentadoria e o governo não está fazendo concurso. Então, isso leva a uma dificuldade muito grande. Quer dizer, esse complexo todo faz com que muitas mulheres não tenham atendimento mesmo. Não tenham atendimento, fica na fila de espera, porque o hospital ele está capacitado para o atendimento, mas o recursos humanos está defasado. Agora, professora, sobre a questão dos dados, a senhora disse que no sistema SUS, a maioria das pacientes tem no estádio 3 e 4. Qual é a geral desses dados, professora? O que nós observamos é o seguinte, comparativamente, os dados que nós encontramos de pesquisa foi do professor Rufo, em Goiânia, e em São Carlos, São Paulo. Então, nós vimos que, de um modo geral, principalmente quando a gente leva em consideração o sistema privado, o estadiamento, a maior incidência é no estadio 2, um tumor até 2 centímetros. Então, está compatível com a realidade do sistema privado. Quando a gente vai aqui em Alagoas, inclusive. Aqui em Alagoas está. Perfeito. Está dentro dos padrões. Tá. Agora, quando a gente vai para o sistema SUS, a grande maioria estadio 3 e 4 e muitos já com metástases. O 4 é o último. É o último estágio. E quando a gente leva em consideração o carcinomicito, aí a gente perde. Porque mesmo no privado, a gente tem apenas 3,3% de diagnóstico. O carcinomicito é o estágio inicial. É o estágio inicial, que ele ainda não invadiu a membrana basal. Então, se a paciente for diagnosticada precocemente e não tiver uma imunohistoquímica desfavorável, ela fica curada. Então, no estado de Alagoas, apenas 3,3%. Então, é muito pouco. É muito pouco. Quando a gente vê no sul-sudeste, que vai em torno de 15% a 20% de diagnóstico. Uma diferença gritante. Gritante, onde no sul-sudeste as pacientes ficam curadas e aqui é o mínimo. Perfeito. Agora, professora, a questão da detecção do câncer de mama. O autoexame é uma ferramenta muito falada, inclusive pelos meios de comunicação. Existem várias campanhas. Mas o que mais a mulher deve fazer para prevenir o câncer de mama? Para detectar o câncer de mama? O autoexame é muito importante, porque a gente tem que conhecer o corpo. O autoexame da mama é o primeiro passo para que a paciente, independente dela ir ao mastologista ou ao ginecologista, anualmente ela deve fazer sempre o autoexame depois do período menstrual. Encontrando alguma coisa diferente, ela deve ir. Mas a gente tem que lembrar que, além do autoexame, a gente tem que fazer a categorização se essa paciente é de alto risco ou ela é de baixo risco para o câncer de mama. Então, aí vem a questão genética. Se eu tenho um parente de primeiro grau, a minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer, eu tenho uma grande probabilidade... De mama ou independentemente de ser de mama? De mama. De mama. Então, eu vou ter uma grande probabilidade de vir a desenvolver o câncer de mama, que isso aí vai estar em torno de 40% a 60%, desde que eu tenha o gene, o BRCA1 positivo. Então, essa paciente é de alto grau. Então, eu sempre ensino uma regra prática aos alunos. Ou você começa a fazer, você deve começar a fazer, nessas pacientes que têm de alto grau, aos 25 anos de idade, já o rastreamento, ou 10 anos antes do aparecimento do câncer daquele familiar de primeiro grau. Perfeito. Por quê? Porque a gente sabe que um câncer, para ele começa a mutação mitótica celular até o aparecimento de 1 centímetro, quando ele não tem uma imunohistoquímica ruim, são 10 anos. Então, a gente bota 10 anos para trás. Levando em consideração também, que eu sempre digo para eles, veja em que grau foi feito o estadiamento, desde que a imunohistoquímica seja boa. Se foi feito num grau avançado, digamos, não, foi feito, a paciente, e a idade, ela tinha 50 anos, o estadio foi 2, mas pelo menos você tem que botar 10 anos para trás. Se eu coloquei 10 anos atrás, ela tinha 40 ou ela tinha 30, então esse pode ter um componente genético. Só para lembrar, imunohistoquímica. Imunohistoquímica. Imunohistoquímica, que é a relação com a questão genética. A questão genética. A imunohistoquímica, na verdade, ela vai fazer uma avaliação
dois fatores. O fator genético, através de oncogenes, como o CERB2, que é um oncogene extremamente agressivo. Então, essa paciente vai ter uma sobrevida pior, no questão de sobrevida livre de doença. E também ela vai dosar receptores de estrogênio e progesterona. Se eu tenho receptor de estrógeno e progesterona positivo, eu vou ter uma arma a mais, esse câncer é um câncer menos agressivo, eu vou ter uma arma a mais, que é uma quimioterapia, né, hormonal, para eu evitar que haja o surgimento novamente da patologia. Então vamos lá, rastreamento genético, digamos. Rastreamento genético. Primeiro, alto ou baixo risco. Autoexame. Né? Certo, essa paciente é de alto ou baixo risco? Autoexame, ela é alto ou baixo risco? Depois, mamografia. Então, é outra barreira que muitas mulheres encontram, inclusive no sistema SUS, que é o baixo acesso a um exame de mamografia. A mamografia é essencial. É conclusivo, é decisivo? A mamografia, podemos dizer que ela é o principal exame de screening mamográfico. Não é o exame ideal ainda. De quanto em quanto tempo a mulher tem que fazer, professora? Depende. Se ela é alto risco, anual e a cada 6 meses a ultrassom. A mama é densa, a mamografia mais ultrassom. A mama não é densa, só a mamografia, se for totalmente lipossubstituída. O SUS está preparado para oferecer a mamografia em Alagoas? É de qualidade a mamografia em Alagoas? Ou temos esse déficit também? Infelizmente existe déficit. Um déficit muito importante, isso é bom lembrar, porque não adianta eu oferecer à população mamografia de baixa qualidade. O Brasil, apenas 12% das mulheres têm acesso à mamografia pelo sistema SUS. 12%? 12%. No estado de Alagoas, nós temos mamógrafo no Hospital do Açúcar, que atende a rede SUS, no Hospital Universitário, que atende a rede SUS, no Sanatório Santa Casa. Então, são 4. 4 mamógrafos. 4. O que é que acontece muitas vezes? Alguns hospitais deixam os aparelhos que estão defasados para o SUS. Então, às vezes, tem uma baixa qualidade na mamografia que não vai ajudar em nada, não vai detectar. Porque é importante para que essa paciente... É perverso, né, professora? É muito complicado. Eu digo que, infelizmente, a saúde não está sendo tratada como deveria ser. Né? O ser humano tem que ser respeitado e o seu direito ao sistema único de saúde e um sistema de qualidade, ele tem que ser preservado. Certo. Professora, estamos já no finalzinho, não é? Mas o que representa essa questão da senhora liderar o grupo de Oncomama? Como é que esse grupo trabalha? Esse grupo, na verdade, ele começou em 2000. Né? Minha formação foi em oncoginecologia. Eu passei 7 anos da minha vida na UFRJ, atendendo pacientes de ginecologia, oncologia e oncomastologia. E eu quis saber como é que andava a história do câncer de mama no estado de Alagoas. E aí eu já tinha uma outra linha de pesquisa em líquen escleroso vulvar, e aí comecei o estudo do Oncomama, que é do câncer de mama. Esse grupo eu sou a líder, mas todos esses dados que eu mostro, todos os trabalhos, na verdade, é comigo e 10 a 12 alunos que vão passando anualmente. É um trabalho em conjunto, né? Agora mesmo, nós tivemos alunos que se formaram, a Maria Lamenha, a Érica, a Carolina, Ana Carolina, grupo, né? Que estão saindo do grupo, Ana Carolina Mendonça, Ana Carolina Rezende, e que estão fazendo esse trabalho junto comigo maravilhoso. O trabalho não é só meu, o trabalho é de um grupo. Eu sou a líder. Importante eu sou a líder à medida que a gente vai discutindo, a gente vai crescendo, aprimorando, e aí vai fazendo o esboço da pesquisa. E aí a gente vai vendo as variáveis que são importantes de ser estudada e a multidisciplinaridade, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Perfeito, professora. Eu queria agradecer a presença, parabenizar pela liderança e pelo estudo que é feito lá no grupo de Oncomama do CNPq, da Faculdade de Medicina da UFAL. Muito obrigado, professora. Obrigado. Eu quero agradecer e quero terminar dizendo que vocês, mulheres, que ainda não fizeram a mamografia, procurem o posto de saúde, procurem o seu direito e vá fazer a detecção precoce do câncer de mama, porque você tem como ser curada dessa patologia. Ok, professora, obrigado, muito obrigado, agradecemos também. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, até a próxima.